Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a irritabilidade e a agressividade. Então, se você está sofrendo aí com essas duas questões durante agora a quarentena, segue com a gente nesse vídeo que a gente vai abordar esse tema e tentar promover reflexões que te levem a comportamentos mais sadios. Então, primeiro a gente vai tentar entender o que vem a ser essa irritabilidade, por que ela aparece, por que ela é necessária, né? Essa irritação, ela pode ser compreendida como um sinal, né? É o nosso sistema psíquico, ele quer se defender de alguma coisa. Ou seja, tem alguma coisa que está acontecendo dentro de mim, que está me promovendo inquietação, incômodo, desconforto. E aí a forma como o meu sistema psíquico se comunica comigo é através da irritação. Porque assim ele vai me mostrar que eu preciso fazer alguma coisa para que essas sensações diminuam, né? E eu tender a voltar a um equilíbrio. A gente está sempre procurando esse equilíbrio, sempre se sentir melhor, né? Então, o que acontece? Nesse momento agora da quarentena, algumas pessoas estão sentindo que elas estão com essas emoções muito afloradas, né? E que a irritabilidade, elas não estão mais conseguindo se controlar. Provavelmente você que está passando por isso já estava sofrendo esse processo há bastante tempo, mas agora que a gente está num momento em que estamos todos mais fragilizados, porque houve aí a quebra, né, dos nossos condicionamentos, a gente teve toda a estrutura que a gente vinha vivenciando há muitos anos, de repente, por algum motivo externo, que é da doença, né, a gente teve tudo paralisado, tudo transformado de maneira muito abrupta. Então isso coloca a gente em transformações muito grandes, né? E a gente tende a ficar com essas emoções que já estavam borbulhando dentro da gente agora de uma forma muito descontroladas, né? E como é que a gente faz agora para lidar com toda essa agressividade que está dentro da gente, né? Existem formas mais saudáveis de se lidar com ela, né? Primeiro vamos entender como é que ela pode estar aparecendo aí para você, né? De que forma? A gente pode estar externalizando essas emoções com o outro, dessa maneira muito descontrolada que eu disse para vocês, né? Como é que é isso, assim? Antes eu conseguia responder a uma questão que o outro me falava, né, dentro de casa, de uma maneira mais carinhosa, com mais afeto, com mais paciência. Só que agora, o que está acontecendo? Eu não tenho nenhuma impaciência. Qualquer comentário do outro já me coloca ali naquela emoção e a raiva sobe e eu solto toda essa raiva. É quase como um vômito, né? Eu não tenho controle disso. Essa emoção sai de uma forma tão desequilibrada que eu começo a falar e vem tudo aquilo que eu estava guardando, né? E de uma forma, às vezes, catastrófica, porque quando a gente não tem controle dessa emoção, ela sai que sai, né? A gente não consegue parar isso. Os movimentos do inconsciente, quando eles se liberam, vamos dizer assim, eles encontram esse canal para se expressar, eles são como uma onda, um tsunami, eles passam, né, vertendo tudo que tiver pela frente. É por isso que a gente não deve deixar chegar nesse limite, a gente deve sempre prestar atenção. É aí que entram os processos de autoconhecimento, para a gente estar consciente de tudo aquilo que a gente está passando. Agora eu estou com raiva, o que eu faço com essa raiva? Como é que eu posso externalizá-la de uma maneira mais criativa, né? Como é que eu posso conversar com essa raiva? Entender por que ela está surgindo? Será que essa raiva é do outro mesmo? Vou dar um exemplo para você. Agora, durante a quarentena, só você tem feito as atividades do cotidiano aí da sua casa. E isso gera em você, né, toda essa raiva, essa irritação. Você acha que isso é um desrespeito. Como é que esse outro não te ajuda, né? Então, isso soa como um desrespeito. Ao invés de você ir lá e perder esse tempo aí, né, canalizando tudo isso no outro, xingando, tentando modificar esse outro, volte essas questões para você.
tente entender por que será que eu me coloquei nesse lugar de desrespeito. O que será que implica só eu estar fazendo toda essa rotina da casa? O que eu ganho com isso? Por que eu estou promovendo tudo isso? Será que fui eu que permiti? Será que o meu relacionamento chegou até aqui porque foram as minhas ações que foram me permitindo fazer isso, né? Esse é o ponto, a gente pegar as situações que ocorrem fora, no externo, e voltá-las como questões para a gente, fazendo essas perguntas, né? Tentando entender o que será que eu venho guardando? Será que eu não consigo ser assertivo na minha fala? Eu tenho dificuldade de expor aquilo que eu sinto? Porque a gente vive numa sociedade que só de falar em raiva, agressividade, a gente já é condenado, né? Já foram assim, é quase que um estereótipo. Parece que sentir raiva, sentir agressividade é errado. Mas a gente não entende sentimentos assim, porque somos seres muito complexos. Então a gente precisa sair desse certo e errado e entender que todos os sentimentos fazem parte da nossa complexidade, né? E que precisamos de todos esses sentimentos. A grande questão é o quanto eles estão em voga, eles estão excedendo, de que maneira que eles estão saindo, né? Uma outra maneira que essa raiva pode estar acontecendo aí com você e que você nem imagina que seja raiva, porque ela não está sendo externalizada com o outro, é quando a gente tem comportamentos de implosão, ou seja, a gente pega essa raiva e volta com ela toda pra gente. Então esses comportamentos começam a gerar essa autodestruição, são movimentos de sabotagem, né? A gente começa a se sabotar, a promover questões que vão nos deixar aí nessa emoção de raiva, ou de tristeza, ou de medo, ou de insatisfação. Então, essas são as perguntas que a gente deve se fazer, né? Nesse momento, principalmente, porque a gente está aí tendo que estabelecer novas rotinas em tão pouco tempo. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio interior para que a gente consiga superar esse momento, mas não é negando a raiva e não é negando a agressividade, é trazendo elas para o externo, né? Ou seja, é tirando elas lá de dentro da gente, conversando com elas, encarando elas de frente, é que a gente possibilita esse crescimento e essa superação que a gente tanto precisa nesse momento, porque lembre-se sempre, tudo aquilo que a gente esconde, né? Todos os sentimentos que a gente não entra em contato com eles e que a gente pensa ter conseguido escondê-los dentro da gente, eles voltam em algum momento com muita potência e muita força. E é nesse momento que eles voltam com potência e com força que ocorrem todos os desequilíbrios, que a gente tem comportamentos agressivos, que a gente sai do nosso prumo, vamos dizer assim. E tudo que a gente precisa agora é estar em equilíbrio. Então, estar em equilíbrio é ter autoconhecimento. Então, vamos partir para essa jornada do autoconhecimento e da transformação psíquica. Então, se você tiver algum tema que você queira abordar aqui, ou ainda se você estiver passando por alguma aflição na sua família, aí dentro da sua casa e quiser compreendê-la melhor, posta para mim nos comentários ou escreve uma mensagem inbox nos meus canais, no Facebook, Instagram, YouTube. E quem sabe o seu tema vai estar aqui nos próximos vídeos com a gente. Obrigada, um beijo e até a próxima.